A nossa pergunta será sobre os Néfilins descritos em Gênesis 6. De onde surgiram? Dizem que eles eram filhos de anjos, isso procede? E aí começa perguntas como: entraram na arca? O que dizer quando nós somos questionados sobre isso? Essa questão é muito antiga e a origem dela é uma referência no livro apócrifo de Enoque, de que os filhos de Deus seriam de fato anjos, anjos caídos que acabaram se misturando com as mulheres e deram origem a essa raça híbrida aí, não é? Essa ideia parece que foi apanhada e reproduzida no livro de Judas e na segunda carta de Pedro. E isso deu força, então, a alguns pais da igreja a pensar que a interpretação correta era essa mesmo, né? Que os Néfilins seriam uma raça híbrida, filha ou natural da união destes anjos com as mulheres, não é? Mas logo se levantaram objeções, né, contra esse tipo de interpretação, a começar do fato de que as passagens no livro de Judas e na segunda carta de Pedro, elas podem ser interpretadas como se referindo à queda dos anjos lá no início de tudo, não é? Em vez de esse episódio que já acontece quando o homem estava estabelecido na terra. Então já começa assim. Eu tenho um comentário escrito na carta de Judas onde eu exatamente defendo essa posição, que Judas não está falando do episódio de Gênesis 6, né? Quando ele fala daqueles anjos que caíram e que Deus mantém acorrentados para o dia do juízo, mas está se referindo à queda. Rebelião. Exatamente, a rebelião inicial. Lúcifer. Exatamente. Bom, então basicamente são 3 posições com relação a essa passagem do capítulo 6, e você já mencionou. A primeira é que se tratariam de anjos caídos, que vieram até a terra atraídos pelas mulheres, se sentiram sexualmente atraídos pelas mulheres, e aí ou eles assumiram corpos de pessoas que já existiam, tipo possessão demoníaca, ou eles se manifestaram fisicamente. Tá? Uma espécie de aparecimento em carne, não é? Assumiram uma natureza humana para poder ter relações com essas mulheres. Então, essa primeira teoria é a teoria genética, vamos chamar assim. E aí, dessa união, não é, surgiram os Néfilins. E aí, essa teoria vai interpretar a palavra Néfilim como sendo gigante. Embora a palavra hebraica signifique não somente gigante, mas homem famoso, ou então uma pessoa feroz. Então, há nuances aí da palavra. Então, gigante não é necessariamente a tradução exclusiva da palavra Néfilim, né? A segunda teoria é a teoria política, que os filhos de Deus eram os nobres, eram os governantes, eram os poderosos da terra, e que acabaram se casando com as plebeias, as mulheres que não eram de sangue azul, não é? Sim. E como resultado dessa mistura, a civilização se desfez, trouxe aquela confusão tremenda. Os filhos dessa mistura foram cangaceiros, né? E aí a palavra Néfilim é interpretada no sentido de homens maus e ferozes, a ponto de Deus... Brutos, né? Brutos, né? A ponto de Deus dizer, bom, agora só o dilúvio mesmo, porque não tem mais jeito, né? E a terceira opção, a terceira possibilidade é a espiritual, que diz que os filhos de Deus, na verdade, eram os descendentes de Sete. E as filhas dos homens eram as descendentes de Caim. As duas linhagens haviam se preservado separadamente e, portanto, a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus vinha sendo preservado pela linhagem de Sete. Mas aí, na hora que os descendentes de Sete, que eram servos de Deus, começaram a se misturar com o casamento com mulheres do mundo da descendência de Caim, então a semente do conhecimento de Deus, a verdadeira religião, começou a ser deturpada, deformada, infiltrada, virou sincretismo, e aí então Deus resolveu dar um jeito nisso, né, acabar com isso, começando de novo, né, com a família de Noé, que ainda preservava a verdadeira religião. E nesse contexto, Néfilim é somente varões ou homens de renome, né? Não é nada genético, né? Mas homens de autoridade, de força, que foram resultado dessa mistura, né? Dos descendentes de Sete com os descendentes de Caim, e que não preservavam mais a verdadeira religião, se corromperam completamente toda a cultura, né? Então, essa é a explicação que eu prefiro.
Eu vou dizer porque é que eu prefiro. Sim. Primeiro, rejeitando as outras. A palavra filhos de Deus, ela é, sim, às vezes usada na Bíblia para anjos. Sim. Mas para anjos bons, os anjos fiéis, nunca para anjos caídos. Nunca para os demônios. Não, nunca para os demônios. Segundo, de acordo com Jesus, os anjos não têm sexo. Não é? Naquela famosa passagem, quando ele diz que no céu os filhos de Deus serão como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então, os anjos são seres assexuados. Pensar que anjos sentiram ou tinham libido, né? Ou que tinham desejo sexual, que se sentiram atraídos pelas mulheres, isso vai contra o conceito que o Senhor Jesus passa, e que está na Bíblia como um todo, de que os anjos não têm, eles não se reproduzem, né? Eles não têm desejo sexual. Então, tem mais isso. E a terceira coisa é que se essa raça, né, híbrida que surge, onde é que ela está, não é? Para onde é que ela foi, né? Por que a Bíblia não fala mais absolutamente nada a respeito disso, né? E tem também a interpretação da palavra Nephilim, que, como eu disse, não significa gigante, né? O filho de anjos com humanos, mas significa gente violenta ou gente poderosa e assim por diante. Diferenciada, talvez. E pensar que a segunda opção, né, que eu rejeito também, que é a interpretação política, né? Ela não faz nenhum sentido, né? Por que Deus mandaria o dilúvio sobre a humanidade se o pecado da humanidade foi simplesmente que os nobres se casaram com as plebeias, né? Então, a teoria de que os filhos de Deus eram os crentes, era a linhagem santa de Sete, que o pecado deles foi a mistura da verdadeira religião com a idolatria, o politeísmo e as superstições, o paganismo dos descendentes de Caim, e que Nephilim, nesse sentido, é usado como homens maus, perversos e poderosos, né, para fazer o mal. Isso explica bem, é defensável gramaticalmente dentro do vocabulário hebraico, e dá uma razão válida para Deus resolver mandar o dilúvio, né? Porque a semente da verdadeira religião se corrompeu, não tinha mais crentes sobre a terra, tanto é que Deus, quando vai procurar, encontra quem? Só a família de Noé, que ele resolve salvar na arca. Então essa é meu entendimento. Agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu reconheço que tem gente boa, tem alguns estudiosos de influência que acha que é anjo mesmo, tá? Exato. Então, só para dizer que essa minha posição, ela não é unânime. Eu creio que ela é a posição majoritária da maioria dos comentadores, especialmente dentro do campo reformado. Mas há alguns que pensam diferente. Mas que gramaticalmente e exegeticamente ela está muito mais fundamentada. Seria isso? Eu creio que sim, porque faz sentido, né? Você lendo o contexto, o que vem antes de Gênesis 6, o que você percebe o que você percebe é o início dessas duas linhagens logo depois do episódio com Adão e Eva, nos dois filhos, né? Um temente a Deus, Abel, e outro que não temia a Deus e não queria servir a Deus da maneira correta, que é Caim. Abel é morto, mas tem um outro que espiritualmente ocupa seu lugar, que é Sete, e preserva a verdadeira religião. Enquanto que os descendentes de Caim, via Lameque, por exemplo, aparece a primeira bigamia, né? E o homicídio, né? Que, no caso que ele disse, olha, matou porque um rapaz que pisou no meu pé, né? Que coisa bruta mesmo, né? Pois é. É igual a briga de trânsito, né? Exato, quebrou o retrovisor. Quebrou, o cara já sai armado para matar o outro. Bom, então, então, quando você vê o contexto, né, o que vem antes do capítulo 6, você percebe que ali nos primórdios da história bíblica, o que você tem é o registro exatamente dessa divisão que existe na humanidade até o dia de hoje. A descendência espiritual de Sete, não é? Que representa os filhos de Deus, e aqueles que são os filhos dos homens, que não têm o conhecimento de Deus e não querem, né? A não ser que Deus os chame. Então, eu creio que é a melhor interpretação mesmo. Só fazendo referência, quando eu disse o senhor citou Lameque, eu falei do homicida, não o primeiro, né? O primeiro foi Caim e Abel, mas assim, essa continuidade de homicídio, no caso lá, aquela futilidade, como também ainda que tinha uma questão espiritual ali envolvida com Caim e Abel, mas é como o senhor disse, parece aquela coisa que vem ampliando, né? Se matar por causa de nada, se bem que não tem motivo para matar, né? Mas assim, no sentido assassinato.
mais ali, pisou no meu pé, um moço pisou no meu pé, basicamente. Eu fui lá e vou cantar, fazer um hino em relação a isso. Pois é. E outra coisa, pastor, que se há esse libido, né, dos demônios e tal, dos anjos caídos, isso deveria continuar até hoje, né? Pois é, não é? Nenhum relato das possessões demoníacas que nós temos no Novo Testamento resulta numa atividade sexual. E no surgimento de uma raça diferente. Não tem.